Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, consulta ao doutor está no ar. E hoje, gente, dia 14 de novembro, é tido como Dia Mundial do Diabetes. É o dia que a gente traz esse assunto à tona para informar, para trazer a conscientização sobre essa questão que afeta no mundo mais de 280 milhões de pessoas. Só aqui no Brasil são 20 milhões de pessoas que convivem com essa condição. A gente vai falar aqui, é claro, sobre essa proporção e o que acontece com o nosso corpo quando essa doença não é controlada, que isso é uma questão de extrema importância. E para a gente controlar uma doença como essa, a coisa mais importante é a alimentação. Ela é a chave para você manter a sua saúde, para você manter o seu bem-estar. Quando ela não está controlada, infelizmente, vários órgãos sofrem com isso, como o coração, como os nossos rins, os vasos sanguíneos. E o Consulta ao Doutor, ele vai explorar e muito hoje a saúde ocular, ou seja, a saúde dos nossos olhos, que é um dos órgãos mais afetados quando, infelizmente, o diabetes está descontrolado. Bom, gente, para a gente então entender melhor as complicações que o diabetes pode causar nos nossos olhos, eu recebo e apresento a vocês o doutor Daniel Camlotti, oftalmologista. Seja muito bem-vindo, doutor, meu xará. Muito obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer um pouquinho melhor sobre o diabetes. Que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre prevenção, sobre os desafios do diagnóstico e, claro, do manuseio dessa doença que afeta muitas pessoas. E para isso, para falar principalmente sobre quais são os artifícios que a gente tem com relação à nossa alimentação para manter essas complicações bem longe da gente, apresento a vocês Luana Cardoso, nutricionista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Dani. É sempre um prazer poder levar informação a nível de saúde pública, né, para as pessoas. Pois é, porque esse assunto é um assunto de extrema importância. Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. E, gente, antes de mais nada, antes da gente startar esse nosso bate-papo, eu queria que a gente conferisse juntos o relato da doutora Mirela Miranda. Ela é médica e doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP. O que ela tem a nos dizer sobre a importância de existir um dia como esse, um Dia Mundial de Conscientização do Diabetes. Vamos ouvi-la. Meu nome é Mirela Miranda, sou médica endocrinologista e vim aqui falar um pouquinho sobre o diabetes. No dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes, que é uma data escolhida para aumentar a informação sobre essa doença que é tão importante que acomete mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. O diabetes é uma doença caracterizada pela dificuldade do organismo em regular os níveis de glicose, de açúcar no sangue. A classificação do diabetes é de acordo com a sua etiologia, ou seja, a sua causa. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, nós podemos dividir o diabetes em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional relacionado à gravidez e outros tipos de diabetes, que englobam ali causas mais raras de diabetes, tanto causas genéticas como secundárias ao uso de medicações ou outras doenças que possam levar à hiperglicemia. O diabetes tipo 1 é secundário a uma destruição autoimune das células pancreáticas, que é o órgão que produz a insulina, que é um hormônio-chave na regulação da glicose no sangue. No diabetes tipo 1, nós temos uma deficiência grave de insulina e, portanto, elevações abruptas dos níveis de glicose. O diabetes tipo 1 é mais comum na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em qualquer fase da vida. E o seu tratamento sempre requer o uso de insulina. Já o diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos de diabetes, portanto é o mais comum, é secundário ao aumento da resistência à ação de insulina e uma deficiência parcial na produção de insulina pelo pâncreas. De maneira geral, o tratamento inicial do diabetes tipo 2 não requer o uso de insulina, mas pode vir a precisar de insulina com a progressão da doença. O diabetes tipo 2 está relacionado ao envelhecimento e é mais comum nas fases mais avançadas da vida, porém, também pode ser diagnosticado na infância e na adolescência. Um dos grandes fatores de risco para o diabetes é a obesidade. O acúmulo de gordura corporal, sobretudo de gordura abdominal, aumenta a resistência insulínica e, portanto, o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.
Os estudos mostram que a prevalência de DM2 aumenta quanto maior for o IMC e que, dentre os pacientes diabéticos, a prevalência de obesidade e sobrepeso é altíssima. Além disso, pacientes diabéticos e com obesidade têm um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, AVC e infarto, complicações microvasculares e aumento de mortalidade. Portanto, o tratamento do diabetes tipo 2 requer o tratamento da obesidade em conjunto. E é tanto que as novas medicações para o tratamento do diabetes com maior eficácia também podem ser utilizadas no tratamento da obesidade, com uma grande eficácia também em perda de peso. Essas duas doenças estão muito entrelaçadas. Ambas têm base genética, mas estão também relacionadas ao estilo de vida. Portanto, para prevenção e tratamento do DM2 e da obesidade, é muito importante a aquisição de bons hábitos de vida, que englobam aí a prática regular de exercício físico e uma dieta equilibrada e saudável. Sempre importante acompanhar com um profissional habilitado, um profissional da área da endocrinologia, profissionais da nutrição e educadores físicos. O tratamento sempre é multifatorial e multidisciplinar. Essa é a doutora Mirela Miranda, trazendo aqui informações para o nosso bate-papo endocrinologista. Doutora, muito obrigada pela sua contribuição. Antes de mais nada, gostaria de ouvir de vocês também qual é a importância de existir uma data como essa. Luana, por favor. É uma data muito importante, porque é uma forma de você conscientizar, eu falo assim, acordar as pessoas, sabe? Porque nós, muitas vezes, vamos buscar meios de cuidar da saúde só no empurrômetro, né? Quando acontece algo... Só quando a conta chega, né? Só quando a conta chega que a gente vai atrás de fazer algo para nós mesmos. E muitas vezes a dona de casa, o pai de família, eles cuidam de todo mundo, mas esquecem de cuidar de si. Fato. Então, uma data dessa é de grande importância, porque fala assim, opa, deixa eu prestar atenção aqui, né? Deixa eu acordar um pouquinho. Então, é de extrema importância. Doutor Daniel? Essa conscientização é importante, que na própria consulta, na anamnese, alguns pacientes me perguntam, você tem diabetes? Aí o paciente muitas vezes responde, não sei. Olha Nunca só. fez o exame de glicemia. E assim, às vezes o paciente tem 40, 50 anos. E a gente até para fazer a refração, o exame ocular, você tem que ter o diabetes pelo menos abaixo de 150. Senão você até passa o grau errado para o paciente. Às vezes você descobre que o paciente tem diabetes por uma evolução do grau completamente fora do normal depois de uma certa idade. Então, o paciente não sabe, não se conscientiza da importância do controle. Então, essa importância a gente deve ser dado, a gente deve informar os pacientes que muitas vezes não têm sintoma e muitos pacientes com problema na retina, que a gente vai falar sobre a retinopatia diabética, só procura a gente quando escureceu a visão de uma forma que ele vê vulto. Só que aquele problema já estava ali há muito tempo, já passou por várias fases da retinopatia diabética e só vai procurar a gente numa fase que às vezes a gente não consegue nem mais retroagir. Já existe uma isquemia, uma falta de oxigenação que você não consegue mais voltar com aquilo. Você tenta segurar, mas não consegue voltar. Então, essa conscientização do diagnóstico precoce, do tratamento e do acompanhamento com todas essas especialidades é importante, porque são vários órgãos que você deve acompanhar para não evitar complicações no seu organismo. Perfeito, doutor. Qual é a relação do diabetes? Como que ele interfere na nossa saúde ocular? O diabetes, como a gente conversou, vai afetar vários órgãos e o olho a gente tem que saber que existe vasos, existe vascularização. E essa vascularização, quando o diabetes começa a aumentar, a gente diz que não é só naquele momento que ele deu um pico. É o paciente que deu pico e deu um problema na retina. O problema é o tempo do diabetes. A gente consegue controlar aquela glicemia alta, mas o tempo do diabetes não. Então, muitas vezes a gente explica para o paciente, às vezes você pode estar bem controlado, mas depois de muito tempo de diabetes, você pode encontrar algumas lesões na retina, mas você controlando, você evita que isso leve à cegueira. Então, você poder diagnosticar e fazer esse diagnóstico precoce, é importante conversar com o paciente, porque vai passar por várias fases, você tem como tratar, e isso vai causar hemorragia, descolamento de retina, como eu falei, isquemia, falta de oxigenação, e é uma das causas mais comuns na cegueira da população economicamente ativa. Então é importante essa conscientização, esse tratamento e esse acompanhamento anual, e muitas vezes
a frequência é muito maior dependendo do tipo de retinopatia diabética que esse paciente apresenta. Porque a partir do momento que você diagnostica, você tem como tratar e ter aí uma sobrevida, alongar o processo, né, de deterioração ocular. Sem dúvida nenhuma. A gente tem tratamentos na mão, só que eles devem ser feitos na hora correta. Exatamente. Doutora, gostaria de entender, a doutora Mirella até trouxe no relato dela essa relação entre a obesidade e o diabetes, né? Que para tratar casos de diabetes, você precisa resolver a obesidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É de extrema importância quando nós pensamos em uma alimentação saudável, ela vai contribuir não somente em relação à prevenção do diabetes, mas como de várias doenças. Hoje aqui nós estamos falando em relação ao diabetes, mas a alimentação saudável ela engloba tudo, né? Imagina assim que o nosso corpo é um carro e você não vai colocar uma gasolina, um combustível de má qualidade no seu carro. Por quê? Porque se você colocar, o seu carro vai falhar, vai dar problemas. Assim acontece no nosso corpo. Se você não se alimentar bem, se você não aderir a uma alimentação saudável com alimentos que possam te auxiliar, você vai ter complicações, seu corpo também vai falhar. E ele vai falhar em que sentido? Em relação ao aparecimento de doenças, como diabetes, como hipertensão, e aí vai. E a obesidade é um ponto muito importante que você relatou que ela prejudica em relação à saúde ocular, mas não somente a obesidade. Tem um dado que mostra, uma pesquisa mostrando a nível mundial que as pessoas que tinham um percentual a mais de gordura corporal do que é o nível saudável, também houve complicações. Ou seja, não necessariamente você precisa ter obesidade para você ter problemas como problemas oculares. Só de você estar acima do nível adequado de gordura no seu organismo, você também pode ser um forte candidato. Ou seja, é aquele chamado falso magro. Ah, mas fulana é magra, mas às vezes o percentual dela de gordura está elevado. Então, é prestar atenção no seu organismo como um todo. Por isso que é importante ir ao nutricionista e ir ao médico, porque aí a gente vai alertando o paciente em relação a isso. Muito interessante. E eu consigo, doutora, ajudar um paciente diabético a controlar todas essas questões da evolução da doença simplesmente cuidando da minha alimentação? É possível? É possível, né? Dependendo do grau, né, ao quadro que o paciente se encontra, mas é super possível tanto atuar na prevenção quanto no tratamento de muitas doenças, a associação com uma alimentação equilibrada, né? E observando a individualidade biológica, porque ninguém é igual a ninguém. Eu posso ter a mesma patologia que você, a mesma doença que você, mas o tratamento para você vai ser de uma forma e para outra pessoa tem que ser conduzido de outra. Então, por isso que é importante sempre procurar o acompanhamento profissional. Perfeito. Vamos aproveitar agora, gente, e falar um pouco a respeito sobre as doenças mais comuns a que um paciente diabético pode estar sujeito. Doutor Daniel, gostaria de falar primeiro a respeito do glaucoma. Sim, é muito importante a gente distinguir o glaucoma primário, de ângulo aberto, que é aquele glaucoma que o paciente não sente nada, tem histórico familiar, genético na família, ele vai perdendo campo visual aos poucos e só vai perceber quando a visão já está em funil, aí sim ele percebe. Esse é o glaucoma de ângulo aberto que não tem a ver com diabetes. Tá. E existe o glaucoma secundário a algumas doenças, inclusive o diabetes. O que acontece? O diabetes, como a gente vai falar mais para frente, causa a retinopatia diabética. E essa retinopatia diabética vai evoluindo até chegar numa fase que ela começa a criar os neovasos na retina. Esses neovasos vão fazer uma função de tentar compensar a isquemia, a falta de oxigenação da retina. Só que, na verdade, esses neovasos vão ser maléficos. Por quê? Esses neovasos podem sangrar, causando hemorragia vítrea, podem tracionar, é como se estivesse puxando a retina, causando descolamento de retina. E esses vasos vão para frente do olho. Se vocês, eu vou pegar aqui só para ficar mais fácil. Então, o problema do diabetes acontece aqui atrás do olho, certo? Tá. Só que esse problema atrás do olho, os vasinhos vão vir aqui para frente. E aqui na frente existe como se fosse um ralo onde drena o humor aquoso, que é o líquido que preenche o olho. E esse humor aquoso não consegue ser drenado, tá? Que é essa parte aqui da frente. Então o humor aquoso ele vai entupindo com esses neovasos. Então esses neovasos não vão deixar drenar esse humor aquoso e a pressão do olho vai aumentar de uma forma que, nesses casos, a maioria das vezes é uma dor insuportável.
Então, esse paciente vai só ter dor. quando chega nesse estágio. Sim. Aí, esses vasos podem sangrar, podem causar uma dor, uma pressão de 40, 50. E isso também pode levar à cegueira secundária toda aquela retinopatia diabética. Então, esse é o glaucoma secundário ao diabetes, que é totalmente diferente daquele glaucoma primário, que não tem sintoma e costuma ser genético, tendo alguém na família. Em quanto tempo eu consigo ver essa evolução da doença? Pode ser rápida ou dura bastante tempo? Isso depende muito do controle da doença, mas também do tempo do diabetes. Então, o diabetes tipo 1, que não controla o diabetes, isso pode acontecer na adolescência, no início da adolescência, e o paciente pode perder a visão e chegar nessa fase no início da adolescência. Agora, um paciente que controla bem o diabetes, faz o acompanhamento anual com o oftalmologista, faz o tratamento quando necessário, existe isquemia, faz o laser e está ali acompanhando de perto, em muitos casos não vai atingir a retinopatia proliferativa e não vai ter neovasos causando esse glaucoma neovascular. Então, a intenção do tratamento é você impedir a formação desses neovasos, vamos dizer, impedindo que formem essas áreas de isquemia e assim evitando descolamento de retina, hemorragia vítrea, glaucoma secundário ao diabetes. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que não vai depender só do tempo e do mau controle. Vai depender muito do tratamento, do acompanhamento e, quando for necessário, o tratamento correto. Mas é claro que o controle do diabetes, não adianta a gente tratar, não adianta a gente fazer aplicação de antiangiogênico, que é um tratamento que tem hoje em dia, fazer laser se esse paciente não controla o diabetes, senão a gente enxuga gelo. Tem que ser em paralelo o controle do diabetes e o tratamento oftalmológico. Então, para não enxugarmos gelo, doutora, qual seria o caminho ideal para um paciente como esse? O caminho ideal começa tendo uma base de alimentação saudável, é sabendo que não existe um único alimento que vai fazer o milagre acontecer. Eu vou tomar isso que o milagre vai acontecer, vou tomar aquilo. Não, é um conjunto de ações e nessas ações vem diminuição no consumo de açúcar, vem diminuição no consumo exacerbado de alimentos refinados, alimentos industrializados, alimentos processados, excesso de refrigerantes à base de açúcar, sucos de pacotinho, caldos industrializados, que as pessoas muito usam também, que é rico em sódio e também açúcar, são duas combinações que são terríveis para o paciente diabético, e a alimentação saudável nesse sentido, que aí nós temos vários nutrientes que são muito importantes para serem inseridos, e aí tem uma lista aí que dá para a gente explorar. Quando a gente fala em vitaminas, em se investir em vitaminas, quais vitaminas que a gente deve investir para evitar essas complicações oculares? Tem várias vitaminas que são importantes, Eu acho interessante destacar aqui a vitamina A, A vitamina A, ela é muito interessante, tanto tendo esse efeito anti-inflamatório, esse efeito antioxidante, O beta-caroteno, que é um carotenoide precursor da vitamina A, que é de extrema importância para a saúde da retina. Então, ela é uma chave assim, muito importante e que muitas vezes os brasileiros não consomem, E que está aí nos nossos alimentos do dia a dia. Está na cenoura, está na abóbora, Então, assim, são alimentos que você encontra numa feira, se você for comprar, não tem um custo elevado e que você pode estar colocando no seu dia a dia. Alimentos fontes de vitamina E, são altamente antioxidantes, tocoferol, e alimentos também que têm fontes de zeaxantina, que está presente também nos alimentos, por coincidência, que tem a vitamina E, como os alimentos de cor verde escuro, Então, a zeaxantina, a luteína, que também está presente no ovo e que também melhora a saúde ocular. Perfeito. Doutor Daniel, existe alguma periodicidade que um paciente diabético deva frequentar o oftalmologista que seja diferente de uma pessoa sem essa condição? Sem dúvida. Como toda pessoa, todo diabético deve passar uma vez por ano. Mas se você detecta alguma alteração na retina, microaneurismas que a gente vai ver, são sangramentozinhos ainda não neovasos, que tem uma alteração da permeabilidade vascular e começa a ter um vazamento. Então, você começa a ver que começa a evoluir. Então, se você vê que essa evolução está aumentando numa frequência maior, então você vai, em alguns casos, até acompanhar de 6 em 6 meses, 4 em 4, e dependendo do caso, até de 2 em 2, de mês em mês, nesse caso de neovascular. Algum paciente está fazendo um tratamento com antiangiogênico, que é um medicamento que a gente faz para diminuir o edema macular, que é um inchaço na área central da visão. Então, a gente controla e acompanha com a tomografia de coerência óptica para ver se
edema, esse inchaço está melhorando ou não. Então, vai depender muito da fase do diabetes e como ele está controlado e qual tratamento ele está realizando. Como que funciona o diagnóstico para glaucoma? Diagnóstico de glaucoma, principalmente do tipo primário, você precisa fazer em todos os pacientes, principalmente a partir dos 40 anos, exame de tonometria, que é a pressão intraocular, que principalmente a gente chama o tonômetro de Goldman, que é um azulzinho. Você pinga um colírio amarelo e um anestésico no olho, você chega com um azulzinho perto e com isso você consegue medir a pressão do olho. Só que a pressão do olho não é o glaucoma, ela é um fator de risco para o glaucoma. Então, se a pressão do olho está alta, você começa a analisar um pouco mais. Então, você vai já, de novo, ir lá para a retina, você vai analisar o nervo óptico, e o nervo óptico vai mostrar se existem fibras nervosas já acometidas. Essas fibras nervosas tendo um acometimento inicial é que começa a perder campo visual. Então, você lança a mão de outros exames, como o OCT, a tomografia, o campo visual, que ele vai fazer o exame para saber se ele está perdendo o campo ou não, paquimetria para saber a espessura da córnea. Então, são vários exames complementares para dar o diagnóstico. Já o glaucoma secundário ou diabetes, é mais comum você ver que tem a retinopatia diabética, você consegue ver na câmara do olho aqueles vasinhos, fazendo a gonioscopia, que é um exame que consegue ver com mais detalhes vamos dizer, essa câmarazinha do olho, esse ralinho, você consegue ver que tem os neovasos ali na frente e que provavelmente é secundário ao diabetes. Aí você precisa tratar a retina com laser, com a injeção de antiangiogênicos para poder enxugar esses vasos e aí sim melhorar o glaucoma. Então, um pouquinho diferente o manejo, mas a ideia é sempre a pressão do olho mais alta por essa drenagem um pouco alterada desse humor aquoso. Entrando um pouco mais, sei que você já falou ótimo, já falou um pouquinho pra gente sobre as formas de tratamento, mas eu gostaria de adentrar um pouco mais e entender qual seria o tratamento padrão ouro para glaucoma em diabéticos. Em primeiro lugar é isso, a gente precisa ver a retina. Se a retina apresenta neovasos, a primeira coisa que você precisa fazer é matar, vamos dizer, acabar com aquela região isquêmica de falta de oxigenação, que é isso que induz a formação de neovasos. Então você vai fazer laser em praticamente toda a retina isquêmica e esse laser vai fazer que esses neovasos regridem. Em muitos casos, você pode também lançar mão dessa aplicação de antiangiogênicos, que são anti-VEGF, anti-inflamatórios, que na verdade melhoram esse edema, esse inchaço na mácula, que era a central da visão, mas ao mesmo tempo ela também consegue secar esses neovasos. Só que esse medicamento tem prazo, mais ou menos 2 meses. Então, se você fizer, você enxuga os neovasos, só que você precisa fazer o laser para ter um tratamento que não deixe voltar. Então, você pode fazer em paralelo isso. Então, vamos dizer, nesse paciente que tem neovaso, que tem esse glaucoma neovascular, a ideia é fazer o laser e, em muitos casos, em paralelo também fazer essa injeção de antiangiogênico. Muito bacana, muito interessante. Temos uma pergunta aqui da nossa audiência. Olá, Dani e doutores. A pergunta, gente, antes de mais nada, é do Reginaldo Santana, aqui de São Paulo, capital. Reginaldo, seja muito bem-vindo à sua consulta. A descompensação da visão por causa do diabetes pode desaparecer quando o diabetes for controlado, doutor? Então, Reginaldo, na verdade, a gente precisa saber como já está a retinopatia diabética lá no fundo do olho. Porque em muitos casos você controla o diabetes naquele momento, mas já existe a retinopatia proliferativa com neovasos, que a qualquer esforço que você faz, pode acontecer o sangramento, o descolamento de retina, mesmo controlando. Então, deve existir o controle do diabetes, mas ao mesmo tempo sendo feito o tratamento oftalmológico com laser, antiangiogênico, como a gente comentou. Para você que chegou agora, te apresento o doutor oftalmologista Daniel Camilotti e também Luana Cardoso, que é a nossa nutricionista. Estão os dois aqui trazendo muita informação para a gente. Estávamos falando, gente, no primeiro bloco sobre glaucoma, que é uma doença que pessoas com diabetes estão mais sujeitas. E agora, antes da gente entrar para falar sobre catarata, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da suplementação. Consigo suplementar? Aonde devo investir, doutora? Então, nós temos vários nutrientes, que são importantes serem suplementados. Quando você pensa numa alimentação saudável e balanceada, muitas vezes as pessoas não conseguem os nutrientes adequados, nas quantidades adequadas para suprir a necessidade que ele precisa. E é nesse momento que entra a suplementação. Recentemente, assim, tem um tempinho, foi em maio, eu estive em Portugal, no maior congresso de nutrição do país, no Centro de Convenções, apresentando justamente em relação à importância da suplementação. E lá foi abordado sobre o óleo de avestruz que é um suplemento alimentar que tem ômega 3.
E o ômega 3 é muito interessante, né, a suplementação dele, não somente para a saúde ocular, mas para o corpo como um todo. Outro nutriente também que foi destacado é a vitamina D3 e alquilgliceróis. Alquilgliceróis são moléculas de gordura encontradas no óleo de avestruz, ou Amazon Struthium. Então, é um nutriente muito importante que vai atuar não somente em relação à saúde ocular, mas também na saúde do sistema imunológico como um todo. Agora, é importante sempre observar que qual a procedência desse alimento? Qual a procedência desse suplemento? Né? Ele realmente é indicado para mim? Então, aqui eu estou abordando a importância de uma alimentação como um todo. Né? E aí, um suplemento que você pode estar aderindo na sua alimentação de forma cotidiana, né, é o óleo de avestruz Amazon Struthium. Espero que você que está nos assistindo tenha aí anotado a dica da doutora Luana e vá, é claro, atrás de um profissional para te orientar a forma como você deve tomá-lo, enfim, coisas que são básicas e importantíssimas. Também não saia tomando por conta. Doutor Daniel, vamos então falar um pouquinho a respeito da catarata, que é uma doença comum nos nossos olhos, diz respeito, é claro, ao nosso envelhecimento, mas em pacientes diabéticos ela pode vir mais cedo. Sim. O que acontece? A catarata, eu vou pegar de novo aqui só para poder... A catarata é uma lente cristalina que a gente tem mais ou menos nessa região aqui do olho, que é o cristalino. E o que acontece? Esse cristalino, com a idade, ela vai opacificando. Claro que pós-trauma, pós-inflamação, esse cristalino aqui, ela vai acontecer devagarinho, uma opacificação e vai atrapalhar a visão desse paciente, que é o momento que esse paciente vai ser indicado a cirurgia. O implante de lentes intraoculares, que hoje em dia a gente consegue diminuir a dependência do óculos, só que no diabetes a gente tem que conversar um pouco melhor sobre essas lentes, que às vezes lentes trifocais e tudo não vai fazer o mesmo resultado que um paciente que não tem retinopatia diabética. Mas o que é importante entender? Primeiro, o diabetes ele pode mudar a osmolaridade desse cristalino. Então, ela tem uma capacidade maior de opacificar mais rápido do que outros pacientes. Às vezes, um paciente diabético com 55, 60 já tem uma opacidade cristalina, ou então até mais jovem, e isso já é necessário fazer a cirurgia. Tanto para a visão do paciente melhorar, como também para você conseguir acompanhar a retinopatia e realizar o tratamento correto. Por quê? O laser, você precisa ter uma visualização da retina. E como é feita essa visualização? Você precisa dilatar o paciente com aquele colírio que deixa a pupila grande e com lentes e alguns aparelhos de iluminação adequada, você vai conseguir chegar no fundo do olho, como eu falei, que é a retina. Se você tem uma opacidade para poder ver e para tratar, você não consegue tratar corretamente. Então, um paciente que já tem uma catarata mediana já atrapalha o acompanhamento e o tratamento, principalmente com laser. Então, essa catarata mais precoce, um tratamento retirando essa catarata e colocando uma lente mais cristalina vai facilitar a visão do paciente e o tratamento da retinopatia diabética desse paciente. Então, é importante conversar com o paciente e também sempre mostrar para o paciente que ele não tem só a opacidade do cristalino. Ele tem também a retinopatia diabética ou um edema macular. Então, quando ele pergunta, minha visão vai melhorar? Você precisa falar. Você tem um problema no ponteiro do relógio, mas também tem ali no vidro do relógio. Então, você vai trocar o vidro, você vai tirar o vidro que está sujo, colocar a lente limpinha, mas o ponteiro está com defeito. Então, você tem que explicar que tem 2 defeitos. Você vai tentar resolver os 2, mas o quanto vai melhorar a visão, cada paciente personalizado, especificamente, a gente tem que conversar individualmente com cada paciente. Perfeito. Com relação à cicatrização, os pacientes diabéticos, eles já oferecem uns desafios maiores, é claro, para os profissionais. Eu queria entender, no caso dessas cirurgias, se existem algumas complicações que podem acontecer devido a essa fragilidade, posso chamar assim, dos diabéticos? O paciente diabético, até na cirurgia de catarata, a gente sempre pede o risco cirúrgico para saber como está, porque o paciente descompensado de diabetes pode ter uma predisposição maior a ter uma infecção intraocular. E a infecção intraocular, endoftalmite, é uma coisa grave. Então, você precisa ter o controle do diabetes para que você tenha a menor chance de infecção e você tenha um prognóstico visual pós-cirurgia melhor. Então, tanto a infecção, também, vamos dizer, esses neovasos, tudo isso, você tem uma predisposição de sangramento maior. Então, quando você vai fazer o laser e tudo, você explica para o paciente que entre as sessões de laser pode acontecer um sangramento. Então, ele precisa saber que existe neovaso ali, qualquer esforço, algo diferente ali pode sangrar e pode piorar a visão. Mas o
tratamento a laser deve ser feito. Independente se vai sangrar em interseções, se pode piorar um pouco a visão naquele momento, mas o tratamento deve ser feito e terminado. Não adianta você fazer uma sessão, o paciente às vezes se incomoda um pouco, não vou mais fazer. E aí quando ele volta com um diabetes muito mais avançado, já com isquemia, indicação de vitrectomia, que seria uma cirurgia, e às vezes o que você conseguiria fazer antes, evitando complicações maiores, quando chega nesse momento já não consegue regredir o que você conseguiria antes. Então é muito importante explicar para o paciente que não é uma sessão, você precisa falar, ó, agora terminou. Aí sim ele pode ficar mais tranquilo, mas não é uma sessão de laser que vai resolver o problema da retinopatia diabética. Entendi. Recebemos, gente, uma pergunta para a nossa Nutri. A pergunta é do Marivaldo Pimentel, de Irecê, Bahia. Antes de mais nada, Marivaldo, seja muito bem-vindo aqui na nossa consulta. Boa tarde, sou pré-diabético. Tomo uma medicação de uso contínuo para controlar. Gostaria de saber da nutricionista qual seria uma alimentação saudável para o pré-diabético. Ok, Marivaldo, obrigada, viu, pela sua participação. E o que eu mais percebo em relação aos pacientes diabéticos, Marivaldo e a todos, é um descontrole no que nós chamamos de macronutrientes. Então, nós temos proteínas, carboidratos, lipídios. São os macronutrientes que a gente consegue adquirir por meio da alimentação. Normalmente, as pessoas pré-diabéticas, né, e as pessoas diabéticas não comem, né, não consomem esses macronutrientes de forma equilibrada. Ou seja, acaba comendo muitos alimentos, fontes de carboidratos que estão presentes ali em pães, em massas, e menos proteína, que são alimentos fontes aonde? Nas carnes, né? Nós temos proteínas também, origem vegetal? Temos também. E consomem gorduras, né, os lipídios de fontes alimentares ruins, né? Então aqui eu citei uma fonte alimentar boa, que é o óleo de avestruz, Amazon Strut, mas as pessoas acabam consumindo muito, por exemplo, alimentos altamente gordurosos, pastéis, os fast foods, né? Então não tem tempo para cuidar de si, come qualquer coisa ali que está na rua, normalmente está associado a gordura ruim e excesso de carboidrato. Então começa a observar, Marivaldo, se durante o seu dia, qual momento você está consumindo proteína? O ideal é que seja em todas as refeições. Primeiro ponto. Segundo ponto, você está consumindo muito alimentos que têm açúcar na composição? Farinhas brancas? Observa, segundo ponto. Terceiro, verduras e legumes. Tem na sua alimentação? Não tem? O ideal, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 3 a 4 porções de verduras. Você está consumindo? Então fica um alerta. Se você fizer esse equilíbrio, você já vai ter um resultado positivo na sua alimentação. Maravilha. Marivaldo, muito obrigada pela sua contribuição, por participar aqui da sua consulta. Vamos então, doutora, agora adentrar a retinopatia diabética e seus tipos. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, o diabetes, como eu falei, vai passar por várias fases nessa alteração retiniana devido aos vasos. Então, pela alteração da permeabilidade dos vasos, vai acontecer um vazamento de líquido, hemorragia, como eu falei, isquemia, formação de neovaso. Então, na ordem, existe a retinopatia diabética não proliferativa, até tem algumas imagens. Essa retinopatia diabética não proliferativa, ela pode apresentar alguns microneurismas, microhemorragias, perto desses vasinhos que acontecem por causa dessa alteração da permeabilidade. Então, temos essas imagens para compor essa fala aqui do doutor, para ficar mais fácil para quem vê. Muito obrigada, João Capellini. Essa é uma retinopatia diabética não proliferativa, que a gente vê alguns pontinhos vermelhos, microneurismas, microhemorragias. Não existem neovasos ainda. Vamos dizer que uma retinopatia diabética não proliferativa ela vai variar de muito leve, com 1 ou 2 microneurismas, até leve, aí vai aparecer um pouquinho mais, moderada, vai aparecer em mais quadrantes. A moderada severa você vai apresentar exudato algodonoso, que são bolinhas brancas que já mostram uma certa isquemia. Então, essa é uma retinopatia diabética não proliferativa, mas aqueles amarelinhos que aparecem ali no meio, o que acontece? Existe um nervo óptico, que é um redondo branquinho, de onde você vê os vasinhos, e ali no meio onde tem em volta esses pontinhos amarelos é a mácula. Então, aí está acontecendo o quê? Os exudatos duros são lipídios, gorduras, que mostram que existe edema. O edema macular pode acontecer no retinopatia diabética não proliferativa ou na proliferativa. E esse edema macular é um líquido que você tem na mácula, na área central da visão. Na próxima imagem, a gente consegue ver que o OCT, a gente vê a imagem da retina como a gente examina no colorido, de frente,
Então tem o nervo óptico e a mácula. E o OCT vai mostrar a profundidade da retina. Então você vê que naquela região central existe um pretinho ali no meio e esse pretinho mostra líquido. Nesse momento, quando aparece o líquido, é o edema macular, que quando pega a mácula e afeta a visão, é o clinicamente significativo. Nesse momento, ele precisa ser tratado, como eu falei, com antiangiogênico, que é esse anti-VEGF que diminui, ele faz um efeito anti-inflamatório e diminui esse edema e esse líquido que existe na área central da visão, melhorando a visão do diabetes que não tem isquemia. O paciente que tem um edema macular e uma isquemia, você não pode prometer para o paciente, porque a isquemia não tem como reverter. Você tem como não deixar piorar, não deixar sangrar, não deixar descolar a retina. Mas o edema sem a isquemia, você consegue recuperar com esse procedimento do antiangiogênico, até mesmo aplicações de um corticoide que você injeta dentro do olho e ele vai fazendo o efeito mais prolongado. Só que tem o efeito de aumentar a pressão do olho e causar catarata. Então, você sempre vai jogar o melhor momento de indicar o antiangiogênico ou o corticoide. Um dura mais com alguns efeitos colaterais e tem melhores efeitos, outro dura menos, mas com melhores efeitos colaterais. Então, é cada caso que a gente vai indicar cada tratamento. E aí, depois disso, vai vir a severa, a muito severa, que começa a ter... acontecer essa isquemia, essa má perfusão da retina, acontecendo ali os neovasos. Você vê que antes tinha os vasos e aparecem esse tufo de vasinho superficiais, bem fininhos. São esses os neovasos que podem sangrar, causando hemorragia vítrea, que nesse momento o paciente pode estar vendo 20/20. 20/20 é o 100% da visão. Só que ele não teve o sangramento. De um dia para o outro ele pode ver vulto, percepção luminosa, porque sangrou. Aí essa última imagem é o sangramento junto com uma proliferação, com uma tração da retina. Aí existe uma isquemia, já existe uma falta de oxigenação que vai ser indicado a vitrectomia para tentar tirar essa tração, mas nesse caso, como eu falei, já existe uma certa sequela que talvez não seja reversível. Então a gente precisa fazer vitrectomia, tirar aquele sangue, fazer o laser para evitar uma piora, mas sempre colocando cada tratamento em cada fase da retinopatia. Então é importante entender em que fase você está, a indicação do tratamento correto e o controle da alimentação e da glicemia, que é o mais importante. Maravilha. Ainda assim, mesmo nessa situação extremamente avançada, ainda há recursos. Sim. Doutor, temos mais aqui uma pergunta da nossa audiência. Maria Zilda aqui com a gente do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda à sua consulta, Maria Zilda. Boa tarde, Dani e doutores. Tenho 64 anos, diabetes e retinopatia. Estou com catarata. Como eu poderia melhorar esse meu quadro? Não sei o que fazer. Vamos ajudar a Maria Zilda, doutor? Então, Marizilda, como eu falei, a catarata é o vidro do relógio. A retinopatia diabética é o ponteiro. Primeiro, a gente tem que saber o quanto de catarata que tem, se já tem indicação da cirurgia ou não, tanto pela visão dela como para facilitar o tratamento do diabetes, mas também a retinopatia diabética. Se a retinopatia diabética existem já neovasos, edema macular, às vezes o tratamento é feito até conjuntamente. Você faz a injeção de antiangiogênico, seca o edema, faz a cirurgia de catarata. Se ainda tiver o edema, mantém o tratamento até secar completamente. Se tiver que fazer o laser, começa a fazer, se for possível, com a catarata e continua fazendo depois da cirurgia para complementar e evitar essas complicações, a retinopatia diabética proliferativa, a hemorragia vítrea, descolamento e até a cegueira irreversível, que seria o pior caso. E vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na tela. Então, perguntamos, qual a ação mais importante para evitar que o diabetes afete a saúde ocular? A alternativa que ganhou com 47%, controle rigoroso dos níveis de glicose no sangue, 46% a manutenção de uma alimentação equilibrada e lá embaixo a última alternativa, a realização de exames oftalmológicos regulares. Doutores, gostaria que vocês comentassem aqui a nossa enquete, começando pela doutora Luana. Todas as opções ali, né, Dani? Estão certas. Todas estão certas, todas são importantes, é claro, né? Ir ao médico é super importante, ter uma alimentação equilibrada é muito importante, mas principalmente, né, você manter o controle ali dos níveis glicêmicos também é super importante. Então, e como você pode fazer esse controle, doutora? Primeiro passo, né, sem sombra de dúvida, ir ao nutricionista, porque daí o nutricionista vai montar um cardápio, uma dieta equilibrada para o seu caso, né? Junto a isso, provavelmente, em relação ao caso do paciente que é o diabético, aqui nós estamos falando de diabetes,
é a diminuição, né, do excesso do consumo de carboidrato, uma dieta hiperproteica, né, colocar um pouco mais ali de proteína, lipídios de qualidade, né, ou seja, gorduras boas, e com isso, né, nós temos ali um equilíbrio em relação à glicemia. Muitas vezes é necessário que nós façamos alguma suplementação, algum ajuste para cada caso, mas no geral, né, é isso que acontece. Doutor, suas considerações a respeito da nossa enquete? Então, concordo com elas, 3 são importantes, mas como a gente tinha comentado, não dá para enxugar gelo. Então... Eu acho que é isso que eu ia comentar. Acho que o pessoal pegou essa sua ideia e votou na alternativa correta. É porque é aquilo, se você for tratar o olho, você faz o laser, você faz a aplicação do antiangiogênico, o paciente descompensa, vai voltar o edema e você não consegue controlar. Então, a alimentação saudável, o controle da glicemia, é importante também falar, às vezes, você está tratando diabetes? Eu estou usando tal medicamento, mas você está acompanhando, fazendo exames, passando com o endocrinologista? Não, mas eu acho que está controlado. Então, estou por conta. Então, assim, o Me controle... passaram um dia só seguir. Sim, com certeza. Então, realizar os exames, o retorno com nutricionista, com nefrologista, com endocrinologista, é importante todas essas subespecialidades se conversarem para que isso seja controlado. E a visita também no oftalmologista para... Como eu falei, né, o tratamento, às vezes você controla o diabetes bem, só que pelo tempo de diabetes podem aparecer algumas alterações na visão, pelo mau controle lá atrás. E agora está controlado em 5 anos, mas lá atrás, há 20 anos, era mal controlado. Então já podem existir algumas alterações de fundo de olho que você precisa tratar independente do bom controle naquele momento. Então é uma união das 3 hipóteses. E no comecinho do programa, você trouxe alguns apontamentos que eu achei interessantíssimo, eu gostaria de aprofundar agora, a respeito de um paciente diabético que ele deve levar em consideração na hora de ir ao oftalmologista. Então, ele precisa medir, ele precisa ter um controle, tá com a diabetes em qual nível que você comentou? Pelo 150? menos abaixo de 150. Abaixo de porque 150. Isso muda o grau do olho. Isso é muito interessante, Sim. gente. Então, às vezes, um paciente com, vamos dizer, com 30, 40 anos, ele não tinha grau nenhum, de repente apareceu uma miopia de 1,5, 2. Então você fala, de onde veio isso? Então você começa a pesquisar. A primeira coisa você pergunta, como você tem diabetes, a sua glicemia está controlada, às vezes o paciente não sabe. Então às vezes a gente nem receita o óculos, pede a glicemia, a hemoglobina glicada, pede para voltar, tá tudo bem, tá ok, vamos investigar. Às vezes a própria catarata no início pode miopizar o paciente, mudar o grau do olho do paciente. Então existem várias causas, mas você precisa, na anamnese, ter algumas perguntas para você entender, para lá depois na frente, mudou o grau, você passa o grau daqui a uma semana, o óculos está ruim. Por quê? Sim. Porque ele controlou o diabetes, aquele grau que estava naquela semana já mudou. Então esse controle, esse acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino, até levar o exame do mapeamento para o endocrinologista e falar, já existe uma retinopatia moderada, leve, para ele saber, está controlando, não está, existe algum problema ocular, vamos melhorar. Como eu falei, às vezes aquele medicamento que ele toma há 15 anos sem passar em retorno com o endocrinologista não está mais fazendo efeito. Sentido. Então, eu acho que essa união, essas dicas e ele trazer para o médico na anamnese o que ele tem, o que ele acompanha, se a pressão arterial está controlada, que também vai interferir nisso, a pressão arterial também pode afetar a visão, causar o glaucoma secundário, causar o edema, oclusão, tipo um AVC no fundo do olho, precisando também de laser. Então, tudo isso deve ser aquela síndrome plurimetabólica, obesidade, hipertensão. Então, tudo deve ser conjuntamente avaliado, conversado e em todas as especialidades se conversarem. E foi o que a gente falou lá no comecinho do programa. Uma pessoa com diabetes precisa de um tratamento multidisciplinar. Agradeço demais a presença de vocês aqui, aprendemos demais com vocês. Caso você aí do outro ladinho da tela queira entrar em contato com os nossos doutores, vou deixar, é claro, o site, as redes sociais para você, é claro, conseguir acessá-los, combinado? Doutora Luana Cardoso, nutricionista, ela deixa à sua disposição o Instagram, Luana Cardoso, facílimo, o site amazonstrutio.com.br, dessa forma como está escrito aí na sua tela, e o WhatsApp 0 operadora 19 9 9157 7728. E o doutor Daniel Camlotti, oftalmologista, ele deixa à sua disposição o Instagram dele, Dr. Daniel Camlotti, e é só você ir lá, adicioná-lo e enviar a sua dúvida, combinado? Agradeço demais a sua companhia, mais um dia juntinhos, um excelente feriado para você.